Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem. Hoje iremos ver a segunda parte das 15 questões mais quentes que eu escolhi de matemática que caíram já no Enem de 2019. Eu sou o professor Nelson Fujita e nós iremos então comentar e resolver essas 7 questões restantes da segunda parte. A questão número 173 diz o seguinte: uma empresa tem diversos funcionários, um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas, cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, Y a quantia em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários, essa função é expressa por Y em função de X, vamos ver qual delas é correta. O que se quer? A quantia X em reais que a empresa paga semanalmente a seus funcionários. O que se tem? O salário do gerente, que é um valor fixo, de R$1.000 por semana. Temos X diaristas recebendo R$80 por dia trabalhado e 2 vezes por semana que eles trabalham. Portanto, vamos à resolução. A quantia Y que o exercício quer possui uma parte fixa referente ao salário do gerente e outra variável que corresponde aos demais X diaristas. Portanto, Y vai ser igual a 1.000 vezes o X vezes o salário SD, que é o salário de cada diarista. Então, 1.000 que é do gerente, mais 2 vezes o salário de cada diarista é 80 vezes X diaristas. Portanto, 1.000 mais 2 vezes 80, 160x é a expressão que vai nos dar, né, a fórmula que vai nos dar a maneira como que essa empresa pode calcular o seu dispêndio com salários. Ok? Resposta E. 160x mais 1.000. Vamos para a próxima. Essa questão 175 é muito interessante. Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Vendas na última semana, um gráfico muito interessante, né? Sob formato, parece uma teia de aranha, né? É um formato em que você tem, na realidade são 7, é um formato hectagonal, em que cada pizza, pedaço desse formato hectagonal corresponde a uma venda em um dia da semana. Então, nessa pizza aqui, primeira, essa fatia está de domingo para segunda, essa de segunda para terça para quarta, e assim por diante. E os valores vão seguindo essas linhas conforme são variados. Então, nós temos caldo de cana, é o que está em pontilhado, refrigerante em cinza claro e pastel em negrito mais escuro aqui, ok? Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copo vendidas no respectivo dia da última semana. Eu vou reler aqui para não ficar confuso. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata. Essa quantidade de refrigerante é igual a soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos, vendida no dia nesse mesmo dia, porém da última semana. Ele quer dobrar então essa quantidade. Dobrar não, a somar, né? Só refrigerante é a soma do que foi consumido, vendido em refrigerante e copo de caldo de cana. Quanto aos pastéis, ele estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender nesse mesmo dia. Já para o número de caldo de cana em copos, estima que essas vendas serão iguais, não vão se alterar. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é a quantidade a mais de pastéis. Veja que é uma salada mista que ele faz com caldo de cana, refrigerante e pastel. A gente tem que tomar cuidado, prestar atenção no que diz cada dado desse enunciado. Vamos à resolução. O que se quer? A quantidade de pastéis a mais que o comerciante deve vender na próxima semana. O que se tem? Um gráfico heptagonal
representando as vendas de segunda a domingo de refrigerantes, caldo de cana e pastéis. Expectativas de venda para a próxima semana. 1. Refrigerantes. Qual a expectativa? A soma de quantidade de refrigerantes mais copo de caldo de cana ocorridos na última semana. Então, o que ele espera que a quantidade de refrigerante seja a soma de refrigerante mais o que? Mais caldo de cana da semana anterior. Com relação a pastéis, que a quantidade vendida de pastéis seja idêntica à de refrigerantes. E caldo de cana é a mesma, não se altera. Vamos usar a resolução. Extraindo esses dados do gráfico pentagonal da última semana, vamos ter refrigerantes. Aqui, refrigerantes. Refrigerantes é o cinza claro, tá certo? Então foi de 8, tá certo? Refrigerantes. Perdão, aqui 6, 7. No domingo foi 7. Vamos começar pela segunda, então. Na segunda, temos aqui 4, tá certo? 4, mais 4 na terça, mais 5 na quarta, depois subiu para 8 na sexta, depois no sábado, 8, depois no sábado manteve em 8, finalmente domingo fechou em 7. 8, 8 e 7. Ok? E assim fazendo, nós vamos achar. Então, refrigerantes, essa distribuição deu 44, pastéis deu 45 e caldo de cana deu 28. Ok? Bom, a quantidade de refrigerantes, que são os 44, somados com os de caldo de cana, tem que dar a quantidade de pastéis que ele pretende vender, porque aqui está escrito aqui, ó, a quantidade de pastéis será idêntica de refrigerantes. E a de refrigerantes é o quê? A soma de refrigerantes mais pastéis. Então, tem que dar 72. Portanto, a quantidade de pastéis a mais é o 72, menos o que ele já tinha vendido no total, que era 45. Portanto, a mais tem que ser exatamente 27. A resposta B. Ok? A questão 159 diz o seguinte: após o Fórum Nacional contra a Pirataria, FNCP, incluir a linha de autopeças em campanha vinculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. É até vergonhoso cair numa questão do Enem, que existe um fórum contra essa pirataria e que isso acontece exatamente em materiais, em equipamentos para a reposição de peças. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação: 1 para rolamento, 2 para pastilha de freio, 3 para caixa de direção, 4 para catalisador e 5 para amortecedor. Ao final, obteve-se a seguinte sequência: 5, 4, 3, 2 e 1. 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Uma sequência que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram enquadrados. Veja bem, a forma como é colocado aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, decresce, cresce, decresce e cresce. Ele quer saber qual é o equipamento que vai ser escolhido como codificado, né, na posição de 2015. Qual seria esse, na posição 2015, qual foi esse item cadastrado? Foi um rolamento, um catalisador, um amortecedor, uma pastilha de freio ou uma caixa de direção. Vamos à resolução. O que se quer? O item de número 2015 dos itens classificados e apreendidos pela fiscalização. O que se tem? 5 itens de peças falsas apreendidas, classificadas na seguinte ordem: 1 rolamento, 2 pastilha de freio, 3 caixa de direção, 4 catalisador, 5 amortecedor. O cadastramento seguindo esse ordenamento: 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Certo? Sobe e desce, sobe e desce. Vamos à resolução. Como a sequência se repete a cada 8 itens, vejam bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada conjunto desse, exatamente com 8 termos. Então, para acharmos o termo de ordem de 2015, eu vou fazer a divisão por 8. Se eu dividir 2015 por 8, eu vou achar
a parte inteira 251 e resto 7. Tá certo? Vocês lembram como é que a gente faz a divisão? 2015 dividido por 8. 2 não dá, 20 dá. 2 vezes 8, 16, sobra 4. Certo? 41 por 8 vai dar o quê? 5 vezes 8, 40, sobra 1. 15 menos 8, 7. Resto 7. Então, é uma divisão simples. Dá 251 partes inteiras e o resto 7. Ou seja, o item de ordem 2015 é o sétimo item da sequência. Tá certo? Portanto, se a sequência é essa aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, então o sétimo item vai ser o de número 3, ou seja, 3, a caixa de direção conforme o dado do exercício, portanto, a resposta E. Ok? O exercício 159 diz o seguinte: após o Fórum Nacional... Isso já foi. Já foi. O exercício 180 de 2019 diz o seguinte: um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Então nós temos aí uma câmara de combustão na sua fase inicial, tá certo? Para H igual a 0 e depois quando ele se deslocou para um valor F aqui, tá? Muito bem. Um instante t e um instante t diferente de 0, né? Esse instante t aqui, logo em seguida. Essa função é a função senoidal. Esse h de t é 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2, definida para t maior ou igual a 0. Descreve como varia a altura h medida em centímetros da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t medido em segundos. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. No tempo 0, a altura é 0. No tempo t, a altura está nesse ponto aqui. Ok? E como é que acha h de t? Essa função aqui senoidal. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, ou seja, considerando que o tempo t é 0, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, considere 3 uma aproximação para π. Eu vou reler aqui. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, a altura da base do pistão, essa altura da base aqui do pistão, tá certo? Suba e desça aqui, ó, tá certo? Suba e desça aqui, por 3 vezes, pelo menos 6 centímetros. Né? Alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Muito bem. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta dessa fórmula do arco aqui dentro, dessa fórmula do arco do seno, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é 1, 2, 4, 5 ou 8. Vamos à resolução. Perdão, para frente. O que se quer? O menor valor inteiro para beta que assegure uma boa potência do motor. O que se tem? Uma equação do deslocamento vertical do pistão. H de t, 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2, onde o tempo tem que ser maior ou igual a 0, o tempo dado em segundos. Quando é que temos uma potência considerada boa? Quando h de t é igual a 6 centímetros por 3 vezes para um tempo inferior a 4 segundos. E a alfa tem que ser maior ou igual a 4π. A alfa tem que ser maior ou igual a 4π. Ok? Por que 4π? Porque cada 2π é uma volta inteira, né? Um movimento completo. Então vamos à resolução. Agora é uma resolução de uma equação, uma função senoidal. H de t é 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2. Isso aqui é dado. Isso tem que valer 6, porque diz o seguinte, que essa altura tem que subir até bater 6 centímetros. Em pelo menos quantas vezes? Pelo menos 4 vezes. Então, vamos substituir essa fórmula aqui, tá certo? Passando 4 para lá, fica 6 menos 4, dá 2. Então, vai ficar uma equação do 4 seno dessa expressão aqui é igual a 2. Ou seja, passando 4 para lá, dividindo, vai ficar 2 dividido por 4 vai dar meio, ou seja, seno dessa função aqui é meio. E o arco dessa função é o arco cujo seno vale meio,
Que arco é esse cujo seno vale meio? Lembra da figura notável dos triângulos retângulos? Né? 30, 40 e 60. O seno para o 30 é meio, né? E o cosseno que é 1 sobre 2, depois raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, 45 graus raiz de 2 sobre 2 e 60 graus raiz de 3 sobre 2. Então, no caso, o seno, não foi dado aqui, mas o seno de 30 vale meio. Muito bem, então sabendo-se que esse arco aqui tem que valer 30 graus, então eu sei que 2π mais π sobre 6 é igual a 30, tá certo? Essa expressão. E 2π mais 5 π sobre 6 é 150. Por quê? Porque se nós olharmos a expressão do seno, o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante, tá certo? Então, para aquele valor de 0,5, são dois arcos de igual valor. No primeiro quadrante é 30, e no segundo quadrante é 180 menos 30, que vai dar 150 graus. Vou falar assim, em graus fica mais fácil da gente entender. Muito bem. Então, o arco pode valer ou 2π mais π sobre 6, que é 30, ou 2π mais 5π sobre 6, que é 150. Então, esse arco beta t menos 2 menos π sobre 2 vai ter que valer 13π sobre 6 ou 16π sobre 6. Portanto, beta t sobre 2, se eu passar o π sobre 2 para o segundo mesmo, vai dar 16 sobre 6. Tá certo? Ou seja, beta t 32 sextos de π, ou beta é igual a 16 sobre t, já que beta t é 32 sobre 6π. Então, beta é 16 sobre t. Então, vejam bem que é uma expressão algébrica meio chatinha de fazer, mas com cuidado a gente não vai errar aqui. A segunda possibilidade B é que esse arco aqui tem que ser beta t sobre 2 menos π sobre 2 seja 17 π sobre 6, que é o arco de 150 graus. O mínimo que você vê é 12 mais 15, 17. Para beta 150 graus, nós vamos achar beta. Então vai ficar essa expressão beta t sobre 2 igual. Passa o que é o 4, né, para lá, vai ficar 20 sobre 6. Portanto, o beta t é 20 terços, já que está dividindo por 2 aqui, passa para lá multiplicando, vai ficar 40 sobre 6 ou 20 sobre 3π. Portanto, o beta é 20π sobre 3t. Portanto, se eu quiser isolar, vou passar o π para lá, fica 20t, 20 sobre t, ou 16t, tem que ser menor que beta, menor que 20 sobre t. Portanto, para um tempo menor ou igual a 4 segundos, o beta tem que estar entre 4 e 5, porque você está entre 16 e 20, está certo? E se o tempo é 4, 16 por 4 dá 4, 20 por 4 vai dar 5. Então, esse arco beta vai estar entre 4 e 5, tá? Porém, qual é o menor valor inteiro? Qual é o menor valor inteiro? Olha, ele está entre beta igual a 4, mas 5 é igual. Esse intervalo aqui, beta menor igual a 5. Portanto, ele tem que ser exatamente igual a 5. Resposta D. É o menor valor inteiro. Essa era a grande pegadinha dessa questão. Aliás, muito grande pegada. Depois de resolver toda essa equação algébrica com arcos, não é certo? Nós vamos achar um intervalo entre 4 e 5. Só que o tempo é menor. Para o tempo menor significa que 4 não tem o igual. Se não tem igual, não posso considerar a resposta C. Aqui foi a grande pegadinha, muita gente achou que era C, na realidade era D, porque é menor que 4 ou igual a 5. Ok? Questão 172. Diz o seguinte: os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Média 1,65 m, mediana 1,67 m e moda 1,70 m. Os alunos P, J, F e M medem respectivamente 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m e 1,68 m. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala, ou seja, esses valores são exclusivos e distintos entre si.
Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J e FM jogaram respectivamente basquete, 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 futebol, basquete, 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 futebol, futebol, basquete, basquete, futebol, futebol, futebol e basquete, finalmente todos jogando futebol. Então, que dados foram dados? A média, a mediana e a moda. Vamos rever esses conceitos importantes que sempre acaba caindo uma questão do Enem para esses conceitos de estatística. O que se quer? Que jogos praticaram respectivamente os alunos P, J, F e M. O que se tem? Tabela referente à distribuição dos alunos em metros, distribuição das alturas dos alunos em metros de uma turma. A sua média, 1,65 m, a sua mediana, 1,67 m, a sua moda, 1,70 m. Sabe-se que o aluno P tem 1,65 m, o J 1,66 m, o F 1,67 m e M 1,68 m. P, J, F e M possuem alturas distintas dos demais alunos da classe. Time de basquete possui um aluno a mais que os de futebol. E o basquete é formado pelos de maior altura. Vamos à resolução. Então vamos rememorar esses conceitos de estatística. O que é a moda? A moda é o termo do conjunto que aparece com maior frequência ou maior repetição nessa distribuição. Então nós temos a distribuição dos alunos que vão jogar futebol e basquete, e nós sabemos que a moda é aquela que aparece com maior frequência. Vamos imaginar uma sequência do aluno de mais baixa estatura ao de mais alta estatura, mais alta estatura os que vão jogar basquete, e de mais baixa estatura os que vão jogar futebol. Então vamos lá. Se a moda é 1,70 m, então existem pelo menos 2 alunos com 1,70 m, porque a moda não é aquela que aparece com maior frequência. Então, se todos eles têm pelo menos uma altura única, então no mínimo essa moda vai ter que ter no mínimo 2, pode ser 2 ou 3, mas no mínimo 2 alunos. Então, pelo menos 2 alunos com 1,70 m, além de P, J, F, M. Se a mediana é 1,67, o que é mediana? É o termo central da distribuição. Se pegar do menor ao maior, o termo exatamente do meio, do médio, o termo médio é o 1,67 m. Médio nessa ordem. Então, a altura 67 é o termo central dessa distribuição de alturas. Isto é, abaixo dessas alturas estão os jogadores de futebol e acima delas os de basquete, óbvio, né? Se ela é exatamente a mediana, os que está para cima são os mais altos, está para baixo os mais baixos, os de futebol. Como as alturas dos alunos P, J, F e M são distintas, então essa mediana de 1,67 m, o aluno que é igual ao aluno F, o aluno F é exatamente o que está na mediana. Então o de F é a mediana, os que estão abaixo de F fazem parte do time de futebol, os que estão acima de F estão jogando basquete. Porém, diz o enunciado que o basquete formado pelo o time de basquete tem um aluno a mais. Se tem um aluno a mais, exatamente esse aluno aqui, a mediana, faz parte desse grupo do basquete. Né? Só olhar aqui, ó. Se imaginamos essa sequência, aqui está o valor, aqui estaria o valor da mediana, tá certo? Aqui estaria a moda, 1,70 m. Veja bem, então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É sempre a mediana, é o médio. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, assim, abaixo de F são os jogadores de futebol e acima de M, juntamente com F, o de basquete. Ou seja, o que está na mediana faz parte do time de basquete, porque o time de basquete tem um jogador a mais. Portanto, seria futebol, futebol, basquete, basquete. Ok? Futebol, futebol, basquete, basquete. Resposta D. A questão 160 diz o seguinte: durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então são dadas 5 alternativas. O que se quer? De quantos modos diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? O que se tem? 8 jogadores, sendo 2 canhotos. Formação de 4 duplas distintas, com esses 8 jogadores. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Então vamos à resolução. Conceito: o número total de possibilidades será resultante do produto das possibilidades de cada etapa independente do evento. Vamos lá, primeira etapa, montar a primeira dupla.
Então eu tenho um jogador que vou combinar com 7 restantes. 1 vezes 7, 7. Foi a minha primeira dupla. Segunda etapa. Montar as duplas com 6 jogadores restantes. Eu pego então um desses jogadores que sobrou com os 5 que sobraram dos restantes. Vou obter 5. Ficou claro? Veja bem, eu tenho 8 jogadores. A primeira etapa eu vou remover 2 desses 8. De que jeito eu vou remover? Eu vou pegar um jogador e vou combinar com os outros 7. Vão ser 7 possibilidades. Muito bem. Aí removi esses 2, sobraram o que? 6. Desses 6, vou pegar um deles e vou combinar com os 5 restantes. Vai dar 5. Tá certo? Então retirei agora mais 2 jogadores. Tinha 8, tirei 2, ficou 6, tirei 2, ficou 4. Agora vou montar as duplas com os 4 restantes. Pego um deles, combino com 3, vou ter 3 combinações de duplas. Agora só sobrou uma dupla, uma única dupla, só vai dar uma dupla restante. Então eu tenho aqui uma dupla restante, uma com mais 3, 4, com mais 5, 9, com mais 7, 16. Seriam essas as combinações. Porém, todas elas combinam entre si. Por quê? Porque está aqui, ó, o número total de possibilidades é resultante do produto dessas possibilidades de cada etapa independente. Então são 4 etapas independentes, uma com 7 possibilidades, outra com 5, outra com 3, outra com 1. Multiplicando tudo vai dar 105 duplas. Muito bem. Porém, o exercício faz uma ressalva. Qual é a ressalva? Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Opa, então tenho que excluir desse grupo aquelas formadas exclusivamente por canhotos. Então vamos ver que combinações daria. A exclusão dos canhotos. Restaram 6 jogadores para formar as duplas com 2 jogadores canhotos. Se eu pegar os 2 canhotos, tá certo? Eu tenho que formar duplas de 4 duplas. Eu vou pegar esses 2 canhotos e vou combinar com os restantes. Quantos são os restantes? 6. Então vão ser combinações de 6, 2 a 2. 6 fatorial, né? N menos P fatorial, que dá 4. E depois 2 fatorial. Essa é a fórmula da combinação. Fatorial de N dividido por fatorial de N menos P dividido por fatorial de P. Então, P é 2, N é 6. Então, vai ficar 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Dá para simplificar o 4 fatorial, né? Vai ficar 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Portanto, as possibilidades totais serão as 105 duplas menos as 15, o que vai dar 90 duplas. E a resposta é a resposta C. Muito interessante essa questão. A questão 176 diz o seguinte: em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que eles foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações, consideradas inconsistentes, foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que também ela era fraudulenta? São dadas 5 alternativas, vamos ver qual é a correta. O que se quer? Qual a probabilidade da declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que nesse mesmo ano foi considerada fraudulenta? O que se tem? A Receita Federal identificou como inconsistente 20% das declarações de renda entregues, por conta de algum tipo de erro ou conflito de informações. Auditores analisaram as declarações inconsistentes e verificaram que 25% delas eram fraudulentas. O lote restante, em que não houve inconsistentes, 6,25% foram fraudulentas. Então vejam bem que desse lote total, né, houve uma primeira análise, e nessa primeira análise, desses 80 foram consideradas sem problema. 20, houve alguma inconsistência, alguma informação errada, equivocada, ou não fechou uma informação de saldo, enfim. O imposto de renda achou isso aqui. Muito bem. Aí os auditores pegaram esses 20% que eles selecionaram dos 100, e desses 20 eles foram a fundo verificar se havia alguma fraude. Acharam fraude. Em quantos? Em 25% desses 20%, 25% eram fraudulentas. Certo? Então vamos à resolução. Se 25% dos 20 de inconsistentes eram fraudulentos, então a probabilidade de ocorrer a fraude foi a P1 vezes P2. Lembra que nós comentamos no exercício anterior?
o número de possibilidades de um evento que é obtido por etapas sucessivas e independentes, o número de possibilidades desse evento global é o produto das possibilidades de cada um desses eventos independentes. Então, nesse caso, o produto de 0,25, que é 25%, por 0,20, que é 20%, vai dar 0,05 ou 5% do total. Então, 5% do total daquelas que eram consideradas inconsistentes foram fraudulentas. Muito bem. Aí sobraram as 80%. O que aconteceu com as 80%? Estudaram até o fim e descobriram que eram 6,25% delas eram fraudulentas. Então vamos lá. Se 6,25% dos 80% restantes são fraudulentos, então 0,625, que é 6,25%, de 0,80, que é 80%, esse produto vai dar 0,05 também por coincidência, ou seja, 5% do total que não são inconsistentes são fraudulentos. Veja que interessante. Partindo da premissa de que somente 20% era inconsistente, mas que dessa inconsistência eles localizaram 25% de fraude, portanto, do global, isso correspondeu a 5%. Por outro lado, não havendo nenhuma inconsistência, naqueles outros 80% também se chegou a mesmo 5% do total. Portanto, foram 10% de fraudes. Portanto, existem 10% de fraude no total das declarações, sendo a metade, que é 5%, oriunda daquelas consideradas inconsistentes e a outra metade daquelas consideradas fraudulentas. Logo, a probabilidade de se encontrar inconsistente nas fraudulentas será de 1 para 2, 5 em cada 10, ou seja, meio, 0,5 ou 50%. A probabilidade de um contribuinte ser considerado inconsistente dentre as fraudulentas, 1 para 2. As fraudulentas no total deram 10, né? Ok? 50% é a resposta E. Com isso, nós encerramos, então, as nossas 15 questões. Espero que todos tenham bom desempenho na prova do Enem. Prestem atenção nessas questões, porque eu procurei identificar dentre elas aquelas mais quentes que poderão cair na prova do Enem. Boa sorte a todos. Obrigado.